E agora vou falar sobre o período homérico. Então, período homérico, depois o pré-homérico. Então, se é um período mais recente, a gente deve ter mais informação, sabe? Deve ser um negócio mais avançado, assim. Se você tá pensando isso, não é bem assim. Por que aconteceu no período homérico? Teve essa grande invasão aí dos dórios na Península Balcânica, que eu falei no último vídeo. Isso gerou o quê? Uma grande violência na região e tudo mais. Eles trouxeram lá uma tecnologia que era o uso do ferro. Grande tecnologia essa. Parece ironia, mas é importante mesmo. Enfim. E o que aconteceu nesse período? Teve um grande retrocesso por causa da violência. Antes existia escrita. Agora não existe mais, sabe? A escrita se perdeu. Então, se a escrita se perdeu, fica muito mais difícil se estudar história sem a escrita. É claro que tem arqueologia, tem outros métodos, mas dificulta bastante. E nessa região, lá da Península Balcânica, da Hélade, já falei. Hélade é um nome para a civilização grega antiga. Enfim, não sei se já existiu o conceito de Hélade nesse período, mas tudo bem. Então, e o que aconteceu? Aí teve uma grande desorganização social. Isso fez com que as sociedades lá se organizassem de uma maneira nova, porque mudou muita coisa. E agora, o que acontece? As sociedades, elas eram lideradas por... Ela era assim... A civilização era dividida em vários clãs, que, como eu falei no último vídeo, por causa da região montanhosa, era um negócio bem dividido, sabe? Não tinha muito como unificar aquela região, porque não tinha como fazer muita comunicação e tudo mais e tal. Então é o seguinte, esses clãs, eles começaram a surgir como, tipo assim, grupos de pessoas que estão se ajudando ali, sabe? Como uma sociedade comunal. Sociedade comunal é uma sociedade, sabe? Que não tem um estado, que não tem dinheiro, propriedade privada. Mais ou menos uma coisa tribal, vamos dizer assim. E esses... O que acontecia? A sociedade elas eram divididas em clãs e assim, e no começo não tinha muita diferença social, sabe? Então todo mundo tinha os mesmos direitos. É claro que as pessoas, tipo, eram diferentes em si, mas, sabe? Não tinha desigualdade na distribuição das coisas e tudo mais. Mas aí, como é que... antes de eu falar das diferenças sociais que apareceram, eu vou falar da economia. Enfim, comércio acabou. Não tem mais comércio. Agora, como eu falei, a gente retrocedeu daquela sociedade mais organizada. E não organizada, mas nem melhor, mas enfim, uma sociedade que tinha mais conexões comerciais, que era uma sociedade tinha escrita, para uma sociedade agora que é o quê? Sem comércio. Então, como é que as pessoas vivem? Nossa, sem comércio? Imagina, eu não posso nem comprar as coisas. Nossa, o mundo vai acabar. Então, naquela época não era bem assim. O que acontecia? A economia, ela era voltada para a produção de coisas para você comer. Porque assim, como todo mundo precisa comer, sempre vai ter produção de comida, sabe? E essa produção, ela era de subsistência. Subsistência é quando você produz para o seu próprio consumo. Você não produz para vender, sabe? Você produz para comer. Você produz para você usar, ou para sua tribo, seu clã usar, sabe? E o trabalho lá, ele era familiar, sabe? Não existia trabalho assalariado,
que eu confundia essa palavra, eu achava que assalariado significava sem salário, mas não. Assalariado é com salário. Tá? Então, aí também não existia salário, mas existia, é claro, escravidão. Escravidão doméstica, não era aquela escravidão comercial, sabe? Era uma escravidão doméstica, mas escravidão. E o que aconteceu? E essa maravilha ficou assim pra sempre? Não. O que aconteceu? Por causa desse crescimento, o que aconteceu? Começou a crescer a população, né? Quando começa a crescer a população, as coisas mudam. Porque tem mais gente precisando e aquela região tinha limite de recursos. Então, muitas vezes não tinha pra quem dar, como distribuir. E o que aconteceu? A sociedade ficou desorganizada, porque tinha escassez de alimento para as pessoas. Aí começaram a surgir diferenças sociais, porque todo mundo tá sem alimento? Não, tem gente que tá com. Por que será que alguns estão com? Então, aí você já começa a perceber que as coisas estão mudando, né? E a política, ela começou a se tornar uma política meio aristocrática, lá no final do período homérico. E isso quer dizer o quê? Aristocrática, que tem um grupo que é privilegiado por nascimento, que tem poder político maior, sabe? E aqui ainda surgiu no finalzinho a monarquia, que era uma nova forma de governo até então. O que é monarquia, caso você não saiba? Monarquia é um governo onde quem governa é um rei. Mono, arquia, poder. Então, assim, poder na mão de um. Mas isso é basicamente o que quer dizer, e você já deve ter uma ideia de monarquia na sua cabeça, obviamente. E as coisas começaram a mudar. E aí, nesse período homérico, assim, antes de eu falar do que marca o fim, eu vou falar o seguinte. Período homérico, ele... por que ele chama homérico? É evidente que chama homérico por causa do Homero. E quem é Homero? Homero é o suposto escritor de 2 livros importantes, Ilíada e Odisseia. Já deve ter escutado. Sei lá, mesmo cantando Eva no carnaval, é o fim do Odisseia terrestre, sabe? Você já deve ter escutado essas palavras aí em algum lugar, assim como a maior parte das palavras que você vê em história, mas tudo bem. E o que são esses livros? Esses livros são livros que contam a história do quê? Da Guerra de Troia, que foi uma guerra que eu falei lá no vídeo anterior. E o que acontece na Guerra de Troia? Essa guerra entre a civilização micênica e a civilização de Troia, que ficava na Ásia Menor. E esse livro conta essa história, mas de uma perspectiva mitológica. E, por exemplo, a causa da Guerra de Troia, que é dada essencialmente é mais mítica. Fala muito de deuses e tudo mais. Inclusive, tem a história lá da Helena de Troia, sabe? Isso vem desses livros, que são, inclusive, livros importantes para a religião grega. Os caras tinham que ler isso daí, sabe? Não sei se era como a Bíblia, mas era um livro com importância sagrada para eles. E, inclusive, inspirou muita gente. Que não era um texto em prosa, eram poemas, sabe? E contava a história do Aquiles, sabe? E esses livros influenciaram muitos escritores ocidentais, principalmente do Renascimento, lá no século XV. Não, 15 ou 16. Acho que 16. Enfim. Não, 15. Enfim, tá. Desculpa.
Ah, tá, voltando. E o que acontece? E isso vai ser muito da base da mitologia grega e da religião grega. Por isso, a Ilíada e a Odisseia são muito importantes para a literatura e para a história do povo grego. E só para esclarecer que não lembro se eu falei, mas ele durou do século XII a.C. até o século VIII a.C. esse período. 400 anos. 400 anos. Isso é quase a história do Brasil. Pensa como estava o lugar onde você está hoje há 400 anos atrás. Para você ver como isso é tempo, sabe? Enfim. E é isso que eu tenho para falar sobre o período homérico. Tchau.